Olá, jovens padawans. Professor Lucas Almeida aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas para que você possa melhorar a sua escrita. Vez ou outra, na verdade, vez ou outra não, isso é muito comum alunos chegarem para mim e dizer assim, professor, eu sei o que é isso, eu sei o que é essa questão, mas eu não sei explicar, eu não sei colocar no papel. Na minha cabeça faz sentido, mas eu não consigo traduzir isso para o papel, eu não consigo me expressar. Então, esse vídeo é para você que quer melhorar a sua escrita, para você que sente dificuldade com isso, certo? Primeiro de tudo, é muito importante evoluir essa questão da escrita, certo? Por quê? Porque no direito, uma coisa que é muito importante é a comunicação, é você saber se comunicar. Então, mesmo que você não seja bom em se expressar com palavras, você tem que ser bom palavras faladas. Você tem que ser bom pelo menos na escrita. Quer você queira advogar ou quer que você queira qualquer outra área do ramo do direito. A comunicação é muito importante. O juiz faz sentença, o Ministério Público faz pareceres, advogado faz petição, delegado faz inquéritos. Então, tudo isso envolve a escrita, envolve a comunicação. Então, isso tem que ser desenvolvido desde o início já na faculdade e até antes mesmo disso. Então, para você melhorar a sua escrita, a sua comunicação, o que é que você deve fazer? Primeiro, você tem que diversificar o seu vocabulário. Você tem que treinar o seu português. Você tem que melhorar também o seu conhecimento. Então, para isso, a primeira coisa que você tem que fazer é ler. Mas ler o quê, professor? O que é que eu vou ler? Eu vou ler um Paulo Bonavides, eu vou ler o Ude Brito Machado, eu vou ler uma doutrina. O que é que eu vou ler? Leia qualquer coisa. Na faculdade, na minha graduação, eu li esses livros aqui, ó. Toda a saga de Game of Thrones eu li na minha faculdade. Leia o que você gosta de ler. Eu gosto de futebol, leia coisas relacionadas a futebol. Leia um livro de futebol. Eu gosto muito de direito penal. Leia um livro de crimes reais, uma ficção, um suspense, um romance. Mas leia. A leitura é muito importante para você desenvolver também o seu vocabulário e para você se adaptar também quando você for estudar. Eu aposto que isso já aconteceu com vocês, porque acontecia comigo. E você vai começar a ler alguma coisa, algum conteúdo para estudar, e aí lê um parágrafo, lê outro parágrafo, e durante a leitura você fica lendo no automático e sua cabeça fica pensando em outra coisa, nada a ver. E aí quando você se dá conta, você já leu 2 páginas e não lembra o que foi que você está lendo, foi tudo no automático. Então, você criando o hábito da leitura, esses episódios vão ficar menos frequentes porque você já vai estar se habituando a ler. A sua cabeça já vai entender que aquilo ali é para você receber, para captar aquela informação. Então, ler é muito importante. Segundo lugar é você treinar a sua escrita. Você tem que treinar a sua escrita. Como? Pegando um papel e escrevendo aleatoriamente? Pode ser. Mas antes disso, eu vou dar uma dica que eu faço, inclusive. O que é que você pode fazer? Você pega o seu celular, já que você passa o dia todo. Eu faço isso, todos nós se comunicamos hoje através do celular, por mensagem de textos. Então, o que foi que eu fiz e o que é que eu faço? Eu desativei o meu corretor automático e a sugestão de palavras. Então, eu não tenho nada disso. Então, tudo que eu tenho que escrever tem que sair da minha cabeça. O texto não vai completar o que eu quero dizer, porque eu tenho que treinar minha escrita dessa forma. E eu também não abrevio palavras. Eu não escrevo VC, PQ, nada disso. Eu escrevo tudo corretamente. Vírgula por vírgula, ponto por ponto, acentos em todas as palavras. Então, isso é importante, porque se a gente não for treinar nessa forma de escrita, a gente não vai treinar nunca. Então, eu colocando isso, toda a vida que eu estiver conversando com alguém, seja para trabalho, seja para lazer, seja para qualquer outra coisa, eu vou estar treinando meu português ali, certo? Então, é uma coisa muito importante que ajuda muito no dia a dia. Com o tempo você sente dificuldade, mas depois você se habitua, certo? Quem conversa comigo, já teve a oportunidade de conversar comigo, vê que eu escrevo tudo bem certinho, porque é uma forma de eu praticar o meu português, é uma forma de eu praticar a minha escrita. Então, eu recomendo que faça isso desde já. Então, a escrita manual mesmo é muito importante, porque hoje todas as provas que você vai fazer, seja na faculdade, seja num concurso, você vai fazer de forma escrita. Então, você tem que treinar até para melhorar a sua letra, até para ver o tamanho da letra, para poder calcular o tamanho de linhas que você usa para escrever. Isso é muito importante ter esse controle.
certo? Para se habituar também a essa forma de trabalhar. Você escrevendo, você consegue fixar mais porque vai estar escrevendo manualmente, claro. Você vai estar utilizando outras partes do cérebro e vai estar exercitando isso também. Então você vai estar a visão, você vai ter a parte motora. Então, com isso você consegue desenvolver também a escrita, certo? Então, se você tiver com problemas em relação a isso, você pode, por exemplo, pegar um texto, você lê um texto qualquer e aí bota um objetivo. Dependendo do tamanho do texto, você vai resumir aquele texto em 5 linhas. Você vai resumir aquele texto em 10 linhas. Você lê o que você entendeu e vai resumir. No início você vai sentir dificuldade, mas você, com o tempo, você vai começando a entender, começando a se expressar melhor e começando a se comunicar melhor. Isso é muito importante, porque na vida real, em casos práticos, independente do área que você for seguir no direito, alguém vai chegar para você e vai contar uma história. E essa história você vai ter que escrever para outra pessoa, você vai ter que contar essa história. Tópico dos fatos de uma petição, o resumo do processo. Então, você vai ter que treinar isso, querendo ou não, você vai ter que treinar isso. Não fique dependente de inteligência artificial para isso, porque, por exemplo, se você for fazer tudo através de modelo, inteligência artificial, tudo que mandarem você fazer por isso, a pessoa que você está trabalhando vai ficar pensando, eu não vou precisar dele porque eu já tenho um chat GPT. O comando que eu estou dando para ele, eu dou para o chat GPT, eu dou para o Gemini, ou eu pego o modelo. Então, no lugar de estar terceirizando isso, eu mesmo faço. Então, não fique refém dessas novas tecnologias, use elas a seu favor, mas não seja refém, porque eventualmente os profissionais que forem 100% dependentes desse tipo de coisa vão ser os primeiros a serem substituídos por elas, certo? Então, o potencial criativo da mente humana ainda é um instrumento indispensável e você precisa treinar isso. No direito, você precisa treinar a sua comunicação, você precisa treinar a sua escrita, porque no direito a gente trabalha resolvendo problemas. Então, para resolver problemas, a gente tem que ser criativo. E não basta ser criativo para resolver o problema, você tem que comunicar aquela solução. Então, treine essas questões, certo? Leia bastante, pratique a sua escrita, faça exercícios, utilize a inteligência artificial para descrever um caso, descreva um caso para mim e aí a partir daquele caso você vai contar a sua história. Você pode pegar uma ementa de alguma decisão judicial e já copiar ali como se fossem os fatos mesmo, não precisa estar igual, não precisa estar, escreva com suas palavras e treine a sua comunicação. Isso é muito importante. Até porque a comunicação você tem que facilitar a vida de quem está recebendo aquela informação. Então, treine bastante para facilitar a sua vida também. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, certo? Foram as dicas básicas, mas muito importantes. São dicas simples, mas que na prática fazem uma diferença muito grande. Eu digo isso porque eu utilizo. Então, se eu não estivesse utilizando, eu não estaria aqui dando essa dica para vocês. Então, deixe o seu like aqui no vídeo, comente o que você achou, se quer ver um conteúdo novo, se teve alguma dúvida ou quer complementar, se inscreva no canal também e eu vejo vocês na próxima. Que a força esteja com vocês.